Meio-dia, 24 minutos, estamos no ar nos 60 minutos, estamos de novo ao vivo pelo Zoom. A gente fez já uma entrevista bem legal ontem com o Thiago Tesma pelo Zoom, agora a gente faz com o Thiago De Favre Juste. Ele lançou o maior software livre de educação do Brasil, fundou a Portabilis em 2009. Em 2013, assumiu a Portabilis como CEO e liderou as estratégias que proporcionaram triplicar o número de clientes e alcançarem no ano seguinte a marca de 50 cidades como clientes em todo o Brasil. Antes de a gente falar da Portabilis, que é o assunto principal hoje, eu quero ouvir do Thiago. Como tu entrou nessa área de startups, de tecnologia, principalmente de software livre de educação? Legal, Arthur. Cara, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui, né? Pergunta bem legal para a gente poder falar um pouco de história aí, né? Mas eu acho que eu tive, Arthur, o privilégio de ter uma família que me propiciou uma educação pública de qualidade, né? Minha mãe foi professora pública por mais de 30 anos, então eu também tive a oportunidade de ser alfabetizado, né, na escola por ela. Ela foi minha mãe e professora, né? Meu pai também, né, foi muito envolvido sempre com questões sociais e políticas. Ele chegou na minha cidade natal ser vereador, né? Então eu acho que essa estrutura, né, essa proteção que eu tive na família me ajudou a desenvolver, a ir bem na escola, né, construir boas relações sociais também. E aí essa minha trajetória me fez, né, de sair de Jacinto Machado, uma cidade pequena do sul aqui do estado, e que mais tarde ir para Criciúma a trabalhar numa empresa de tecnologia que desenvolvia e desenvolve até hoje soluções para o setor público. Foi a minha primeira grande oportunidade, né, de atuar no setor, né, pensando em inovação e tecnologia para prefeituras, né. Mais tarde, depois, quando eu saí, fui desligado, demitido dessa empresa, eu tive a oportunidade de atuar no setor público, né? Então, quer dizer, primeiro eu aprendi como produzir soluções para esse mercado e depois fui para o outro lado do balcão, né? Entender como comprar e contratar soluções. Trabalhei por 2 anos e pouco, né, em uma prefeitura municipal como secretário de administração e finanças. Foi uma grande experiência. E aí, mais tarde, então, eu passo a pensar, né, como que eu posso colocar esses aprendizados, né, devolver esses aprendizados, fazer o que a gente chama de devolver um pouco para a sociedade, né, esses nossos aprendizados. E aí foi onde eu começo a investir mais do meu tempo na Portabilis. Mas a Portabilis, ela nasce ali no momento que eu sou desligado dessa empresa que eu trabalhava. Então, eu já assistia muito, Arthur, esse movimento, né, de softwares abertos, softwares de código aberto. E em 2008, o governo federal lançou uma iniciativa muito interessante chamada Portal do Software Público, que basicamente a intenção do governo federal era, né, criar um ambiente onde pudesse ser produzido soluções para a administração pública, né, soluções de tecnologia para a administração pública. Então, nesse ambiente, você poderia ajudar a produzir essas soluções, participar dos fóruns de discussão através dessas soluções, e já que os códigos eram abertos, né, qualquer cidadão, empreendedor ou desenvolvedor poderia ajudar a melhorar essas soluções. E também um ambiente onde as prefeituras, né, os órgãos públicos poderiam participar e consumir essas soluções, né, eles poderiam também adotar essas soluções. Então, esse ambiente, eu posso chamar de ecossistema, propiciava que quem participasse tivesse contato com o Brasil inteiro, né, com secretarias municipais de educação, de saúde, de várias outras pastas. E aí a gente começou, né, eu tive a ideia inicial e aí chamei um sócio para fazer parte do projeto e a gente decidiu adotar uma das soluções que estavam no portal, o Educar, né? E o que seria adotar, né? A gente não desenvolveu a solução do zero, a gente se apropriou, né, desse ambiente e foi galgando lá dentro, ajudando as outras pessoas a melhorar esse software, e as prefeituras foram vendo o nosso trabalho lá dentro e a gente conseguiu aprender a utilizar essa solução, aprender a evoluir essa tecnologia. E aí foi só dando certo. A gente montou uma oferta dessa solução, porque embora o software seja livre, você pode comercializar prestação de serviço, né? Então, a hospedagem da solução, serviço de suporte, evolução dessa tecnologia. E aí, a partir de 2010, 2011, foi dando muito certo. As prefeituras locais aqui na região, né, tinham um problema muito grave relacionado à falta de dados, informação, né, era muito precário, os dados das escolas eram muito em ilhas. E aí a gente, né, teve a intenção de conectar essa solução já existente no mercado, já desenvolvida, né, com essa necessidade local. E aí, por trabalhar com o software livre em comunidade, o Brasil inteiro foi vendo esse movimento e foi só dando certo.
Então, essa basicamente é a história inicial, assim, de uma trajetória de inspiração na minha família e na minha mãe, principalmente, como professora, e aí mais tarde, usando a tecnologia e tecnologias já existentes e colocando ela a serviço dos órgãos públicos. Esse ponto que tu levantou é bem interessante porque tem para quem não trabalha com sistemas e com tecnologia de informação, tem muita ideia de que vai lá vou chutar uma grande, gigante, vai lá na SAP, a alemã SAP, tem a TOTUS brasileira também, tu baixa o sistema, tu baixa o software, tá resolvido o teu problema. Não, isso é só um pedaço. É muito mais difícil, inclusive, a execução do serviço, alimentar bem os sistemas, manter o sistema funcionando bem. Então, mesmo que o software seja gratuito, a ferramenta seja gratuita, pelo que eu entendi que tu falou, o que vocês trabalham hoje é executar o serviço, é manter aquela ferramenta que é de graça para as empresas, vocês têm o serviço de manter azeitada, de manter sempre bem abastecida, de manter sempre funcionando. O Educar, quando se fala num sistema desse, nacional, com várias contribuições, essas contribuições são apenas de programação, são apenas na ferramenta, nas engrenagens, ou há uma ligação entre as escolas, por exemplo, há uma ligação de dados, há um banco de dados único, estatísticas que podem ser usadas por outras escolas, algo que aconteceu em uma, as informações ficam ali para outra usar. Como é que funciona essa ligação? Legal, Arthur, tua pergunta. Eu acho que é bem sobre isso. Eu gosto de dizer que software livre é diferente de software gratuito, né? Então, quer dizer que tratando-se do setor público, é muito importante porque você faz com que as prefeituras, né, tenham uma solução que é auditável. Então, para dar um exemplo bem prático, Arthur, aqui em Criciúma, nosso cliente, SARA e outras diversas na região, né, na MESC, Cocal do Sul, por exemplo, Araranguá. E aí, então, se você, pai, né, é um desenvolvedor, ou você pode contratar um desenvolvedor, você pode auditar, né, como o governo faz o cálculo da nota do seu filho ou da frequência, porque o software é de código aberto. Então, isso tem um grande valor para a administração pública. Vamos pensar, por exemplo, a questão do IPTU, né? Hoje a gente sabe que tem o código tributário, que define a base de cálculo, mas muitas vezes você não sabe como a solução de fato calcula, né, o imposto predial, né, territorial. Então, se o software que gerencia os dados tributários de uma prefeitura fosse software livre, você seria capaz de auditar, para saber se realmente a prefeitura está fazendo conforme o Código Tributário diz, né? Então, eu acho que o software livre, especialmente tratando-se de setor público, torna os órgãos públicos mais confiáveis, porque eles se tornam mais transparentes e auditáveis. Então, eu acho que, especialmente para o setor público, tem essa grande importância, né? E aí, sobre a tua pergunta, é muito pertinente também, porque as empresas, né, Arthur, aí você estava falando de Nubank antes, né? As empresas estão cada vez mais se tornando centradas no usuário, né? Oferecendo experiências melhores, serviços melhores. Quer dizer, o time do Nubank, por exemplo, se eu não me engano, mais de 70% é do time de suporte, do time de experiência do usuário, porque eles querem oferecer um atendimento por chat, um atendimento que, na verdade, são antítese do que são os bancos hoje, né? Então, isso criou todo esse diferencial para eles. Então, hoje em dia, as pessoas estão preocupadas em resolver o seu problema. Então, não importa muito se é software livre, fechado ou aberto, né? Então, a camada de serviço que as empresas implementam importa muito. Então, as secretarias que a gente trabalha na área da educação, porque a gente tem uma outra unidade de negócio também, que é a assistência social, elas estão preocupadas que eu resolva o problema da qualidade da educação, né? Relacionado ao acesso dos alunos à escola, à aprendizagem, às ferramentas para os professores. Então, importa que eu resolva o problema. O software livre, o código aberto, é uma visão nossa da Portáveis, que isso é bom para o setor público. Não é todos que, eu quero um software livre, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou. As empresas cada vez mais estão pensando em criar experiências melhores, né? Experiências melhores com as marcas. E aí, não é só o software, né? Basicamente, a tecnologia, o software passa a se tornar um commodity, né? Sim. Vai variar um pouquinho uma funcionalidade para cá, outra funcionalidade para cá. Então, não é as funcionalidades que diferenciam uma empresa ou outra, mas essa camada de serviço e experiência que as empresas criam. Então, é muito disso que a gente acredita também. E quem já usou o sistema, principalmente os mais antigos, sabe que o sistema tem todos os dados, mas às vezes você não chega. Eu já trabalhei com alguns sistemas que tinham os dados que eu queria, mas eu precisava de uma pessoa que trabalhava anos para me dizer que eu tinha que apertar 5 botões para chegar num dado que hoje tu pega um sistema como esse do Nubank, por exemplo, tu pega o que tu quiser, né? A Portáveis, ela trabalha apenas no setor público, e se for só no setor público, é uma escolha ou é apenas onde o caminho levou? Legal, Arthur.
Eu acho que minha trajetória, eu também trabalhei já numa empresa, né, que atendia já o governo, mas também É, trabalhei num sindicato dos trabalhadores rurais e eu pude ter contato com políticas públicas, né? Então eu acho, Arthur, que se um empreendedor, né, quer ajudar o seu país, né, ele precisa pensar isso em larga escala. Então, quando você olha, por exemplo, para a educação, né, você tem de todos os alunos da educação básica, 85% dos alunos estão em escola pública. Né? sim. Então, se eu quiser criar um impacto em larga escala, eu preciso fazer uma escolha onde eu impacte o maior número de pessoas. Então, nossa escolha do setor público é isso, assim, pensar como que a gente qualifica o trabalho dos profissionais que atuam no setor público, né, num país que agora, né, pandemia foi ainda mais aprofundado, né, essa necessidade de oferecer serviços públicos melhores, né, Aham. então de digitalização, de transformação digital também no setor público. Às vezes, Arthur, eu quero brincar contigo que às vezes a gente é conhecido assim como um alienígena, né, porque todo mundo fala, eu sou o B2C, que atende usuários finais, eu sou um B2B, né, que é uma empresa que atende outra empresa, né, e aí eu falo, eu sou um B2G, né, que é o Business to Government, que são negócios que atendem o governo, mas que diabo é isso, né? E é justamente são esses negócios que, esses empreendedores, que entenderam que para fazer a transformação do país é necessário também incluir o setor público, tá? Então acho que essa é a nossa escolha assim para gerar mais impacto. E aí, Arthur, a gente também escolheu, né, atuar junto às secretarias municipais de assistência social, né? Porque quando se trata de Brasil, a gente atendia apenas educação num primeiro momento, mas a gente Aham. começou a entender que o desafio de aprendizagem dos alunos, de acesso dos alunos à escola, ou de problemas ligados como a evasão dos alunos da escola, né, estavam muito ligados com questões de vulnerabilidade social, né, questões que estão, às vezes, para além dos muros da escola, né, estão lá na família, às vezes uma situação de trabalho infantil, de violência dentro da família ou na comunidade. Então, existe uma política de assistência social, né, que atua justamente nesses desafios das famílias, né, de mitigar as vulnerabilidades. Então, a gente entende que para transformar o país precisa ter educação pública de qualidade, né, e associar esse trabalho de proteção social. Então, a Portábulas ela trabalha para dentro, na escola e para fora do muro da escola também, né, com as secretarias municipais de educação e assistência social. Para você também. Como é que foi feita a escala desse negócio? Porque tá bem espalhado já por todo o país. Foi só orgânico? Foi só do que vocês tinham de tempo e recurso financeiro? Até porque tinha essa digamos, facilidade do software ser livre, não tinha licenças para pagar e tal. Era mais o mão na massa mesmo? Ou teve algum tipo de investimento externo? Teve algum tipo de investidor anjo, por exemplo? Como é que foi do começo, lá em 2009, até agora 2020? Uhum, legal. Você já pegou a primeira parte, eu acho que o propulsor assim, foi a escolha de trabalhar com software livre, porque aí a gente criou comunidade, então tem várias marcas, né, mesmo que não tenham trabalho em um software livre, que tem essa visão de criar comunidades, né? Aham. É um ambiente onde tanto clientes como não clientes participam, discutem os problemas daquele setor. Então, nós hoje somos mantenedores da comunidade desse software. Então, a gente reúne outros prestadores de serviço que atuam com a solução, né, interessados em melhorar essa tecnologia e até o setor público. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E aí, Arthur, se depois você quiser recomendar, mas é ieducar.org, né, o Aham. site onde tem essa comunidade, então qualquer um é convidado para participar. E o segundo ponto, Arthur, foi que eu acho que eu usei muito uma habilidade que eu tenho, que é de criar bons relacionamentos, assim, né? E aí, eu não estou falando com o setor público, mas eu fiz parceria com muitos atores, assim. Vou dar um exemplo de um, né? A Fundação Lema, de Jorge Paulo Lema, né? Às vezes Sim. ele é o homem mais rico do Brasil, às vezes ele não é, às vezes ele está em segundo lugar, né? Que é o cara lá do Banco Safra. Então, ele investe em projetos ligados à educação. Né? Então, em 2018, ele investiu num projeto junto com a gente, a fundação dele, né? A Fundação Familiar, a Fundação Lema, que é uma organização muito importante e relevante no país. Então, a gente utilizou esses recursos deles para potencializar essa expansão da solução. Então, a gente não recebeu aporte, investimento de Sim. fundos, não, ou de VC, mas a gente forma essas parcerias. Por exemplo, tem outras 10 empresas parceiras que revendem os nossos serviços a nível Brasil. Né? Tem outros atores que já atendem o setor público que a gente forma essas parcerias. Então, eu uso muito o meu trabalho porta para fora na empresa é justamente criar essas conexões que esses atores que estão alinhados com os mesmos valores, a mesma Aham. visão de melhorar o setor público, isso cria uma rede muito forte que faz você prosperar. Então, basicamente são essas coisas. João Paulo Lema, que só para uma contextualização rápida, ele foi um dos grandes propulsores da Ambev para ser o que é hoje, a Embev, e ele que é um grande filantropo da educação, né? Ele tem a fundação, o projeto Educar, que tem uma linha muito parecida com o trabalho da Portabilis.
Mas um outro ponto que eu queria tratar contigo também é sobre uma novidade da Portabilis, que é o Data Suas. Quando que começou e como é que está agora? Perfeito, Arthur. Depois que eu tive contato com a política de assistência social, Arthur, a cachorra Não, está aqui, é home office, cara. home office Tudo é isso, certo. Home é office é isso real, aí. mundo real. Teve um entrevistado no começo da pandemia que as filhas começaram a correr durante a entrevista na sala, começaram a berrar, então tá tudo certo. Tá ótimo, estamos alinhados. Arthur, então, você pode relembrar a pergunta, por gentileza? Pergunta sobre o Data Suas, eu queria que tu desse essas Ah, tá legal. informações. A informação que a gente tem é um banco de dados gigantesco nacional que vai ajudar na gestão pública, mas como é que ele foi formulado? Legal. Quando eu tive contato com assistência social, Arthur, que é o SUAS, né? É o Sistema Isso. Único de Assistência Social. Ele é o primo mais novo do SUS, né? Só que Aham. voltado às situações, às famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, ele é um sistema muito bem estruturado, assim, né? Cofinanciado pelo governo federal, estadual, municipal. Tem as equipes que atuam nos CRAS e CREAS, né? Tem já há muitos anos, desde 88, a Constituição de 88 estabeleceu, veio legislações que modernizaram. Só que o que eu identifiquei, Arthur, é que há muita falta de dados e tecnologia presente nessa política, tá? Então, primeiro a Portabilis começou a desenvolver soluções para a gestão dessa política, para qualificar. Mas aí eu entendi também que, aí passei a estudar, me especializei em gestão do SUAS, né? Eu fui estudar um pouco mais para que pudesse contribuir. E aí, recentemente, né, com a pandemia, essa política passou a se tornar muito mais essencial, né? Você tem a distribuição de kits de alimentos, higiene, você tem o próprio auxílio emergencial, né, que o governo federal propiciou, que estão tudo muito no guarda-chuva da assistência social, da seguridade social. Então, só que é muito difícil identificar, né, como que essa rede de proteção está funcionando, né? Quais são os serviços que são ofertados, através de quais equipamentos, em quais locais, né? Qual é a capacidade que essa oferta tem, né? E como que você acessa esse direito, né? Como é que você facilita o acesso a esse direito para essas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, o Data SUAS, né, como a gente chamou, né, que data vem do inglês dados, né, organizar os Sim. dados do SUAS, foi para realmente reunir e organizar todas as informações ligadas à assistência social. Então, a gente conseguiu coletar bases de dados tanto da assistência social como de entidades que fazem parte da rede, mas não são do guarda-chuva lá do Ministério da Assistência Social, né? Então, a antiga MDS, né, hoje é o Ministério da Cidadania, que Aham. a gente não tem dados dos CRAS e CRES, Centro-Pop, que atende a população na rede pública. Temos dados das entidades de assistência social, por exemplo, o Bairro da Juventude, instituições de longa permanência para idosos, são os conhecidos asilos, né? Então, a gente Sim. organizou toda essa rede de diferentes bases de dados e colocou tudo num lugar só. Então, quem é hoje, tanto a família, os usuários, quanto quem pensa essa política pública nos municípios, pode usar essa plataforma para entender como é que está a cobertura dos serviços nos territórios. Então, é georreferenciado, você pode Aham. filtrar o município ou Santa Catarina inteiro. Foi feito um lançamento essa semana a nível estadual e a gente vai fazer um lançamento em breve a nível federal. E, Arthur, hoje de manhã a gente estava num evento que estava falando, né, dos recursos que estão sendo liberados agora justamente para instituições de longa permanência, porque os idosos, né, Tá. que vivem nesses ambientes são os grupos de risco da Covid-19. Então, o governo federal está liberando agora 160 milhões, se eu não me engano, para essa população. E aí a gente estava numa conferência onde estava a deputada Carmen Zanotto, inclusive, né, e ela parabenizou a iniciativa, o projeto, porque a gente está conseguindo mapear toda Santa Catarina e aí saber os territórios que estão descobertos, que há desproteção social, né, onde não há pouco desses equipamentos que atendem esses grupos. Então, assim, são coisas, né, Arthur, que estão nos bastidores da política, né, da assistência social, que poucas pessoas conhecem. E a gente decidiu simplificar e reunir isso tudo num lugar só. Isso é o DataSUS. E tem alguma ligação desse sistema de vocês com o IBGE, por exemplo? Porque quando se fala em dados nacionais, a gente pensa primeiro no IBGE, que é o Instituto de Estatística do Governo. Tem alguma ligação? Ou vocês usam dados do IBGE, ou o IBGE vai acabar usando dados de vocês? Uhum. A gente poderia consumir na base de dados do IBGE para trazer algumas, por exemplo, né, IDH e Aham. informações urbanas, né, enfim, demográficas, enfim, a gente poderia coletar dados Sim. da base do IBGE e trazer para a plataforma, né? O IBGE tem muitas pesquisas por amostragem, né? E o que a gente está propondo é dados que são produzidos e coletados agora. Por exemplo, todos os meses os CRAS enviam quantas famílias foram atendidas no âmbito daquele equipamento. E envia isso para o governo federal e leva, às vezes, Arthur, um ano, tá, para que se tenha acesso a esses dados. O que a gente está propondo Certo. aqueles municípios que contratam a Portabilis,
né, ou que tem uma solução de gestão municipal, podem enviar os dados para datas suas em tempo real. Então, por exemplo, agora a gente tem eleições, né? Então a gente Certo. poderia endereçar perguntas para os candidatos assim: olha, em Criciúma existem tantas crianças em situação de trabalho infantil, ou tantas mulheres sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou sexual. Como que você, candidato, né, qual é a proposta, a agenda que você tem para esse problema social de Criciúma? Então, acho que a gente vai criar também, munir aí o cidadão e os políticos com informação confiável, que vem de estruturas sólidas, né, que são essas bases de dados dos municípios e de fontes confiáveis como o Censo SUAS, por exemplo, que é também uma coleta parecida com o IBGE, só que feita Sim. no âmbito da assistência social. Maravilha. Tiago, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos. Parabéns por esse projeto e boa sorte no futuro. Obrigado, Arthur. Quando quiser chamar novamente, eu estou à disposição. Foi um prazer estar contigo. Conversei com o Thiago De Favre Juste, ele é empreendedor social, ele é CEO da Portabilis, a Portabilis começou com software livre para gestão escolar por meio de dados e da tecnologia e tem como novidade agora mais recente, foi lançado essa semana, o Data Suas, um banco de dados gigantesco, hoje estadual, depois federal, da assistência social.